Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Capital Natural. Bom, sem muitas firulas na nossa apresentação de hoje, para a gente começar rápido esse debate, estamos recebendo hoje a Raquel Biderman, diretora do World Resources Institute e PhD em Administração Pública pela FGV, e o engenheiro florestal Tasso Azevedo, coordenador do Observatório do Clima, para falar do assunto global mais importante do mês, do ano, da década, talvez do século, e que vai ter uma de suas mais importantes rodadas acontecendo daqui a pouco mais de uma semana. Eu estou falando, é claro, da Conferência do Clima de 2015, a COP21, que acontece em Paris a partir do dia 30 de novembro. Bom, minha primeira pergunta é: o que são as COP? As COPs são resultado de primeiro você ter feito uma convenção. Então, essa convenção ela foi trabalhada durante 3, 4 anos, desde que se criou o painel intergovernamental de mudanças climáticas, que é um painel de cientistas, que elaborou um primeiro relatório apontando que este era um problema que a gente precisava enfrentar. A temperatura está aumentando, as mudanças climáticas começando a ocorrer, uma grande probabilidade disso ser, naquele momento, né, de ser por razões antrópicas. Então, emissão de gases de efeito estufa, vamos fazer um acordo para reduzir a emissão desses gases e poder, enfim, mitigar esse problema de aumento de temperatura. Então, isso está consolidado nessa Convenção de Mudanças Climáticas que foi aprovada na Rio 92. E a partir de então, você continua se reunindo, e aí anualmente, com 2 propósitos básicos. O primeiro é ir detalhando e regulamentando o que você acordou. Então, você acordou grandes regras gerais e mais ou menos você tem que regulamentar. É como se fosse fazer o decreto, né, a instrução normativa. E do outro lado é acompanhar como isso está sendo implementado e o que nós estamos atingindo ao implementar esta convenção. Então, basicamente, você fica o tempo inteiro entre implementação e acompanhar como está sendo a implementação da convenção e melhorar os processos. O que aconteceu de importante no desenrolar dessas reuniões é que, passados 10, 15 anos da aprovação, que foi 2002, então, quando foi mais ou menos 2007, se começou a fazer uma avaliação do quanto nós tínhamos evoluído em relação ao que nos propusemos a fazer. E aí... Foi pouquinho. E aí a gente viu foi que o avanço foi muito devagar, as emissões continuaram a crescer e crescer muito. Então, na COP que foi realizada em Bali, na Indonésia, em 2007, se decidiu começar um novo processo que levaria a um novo formato do acordo, ou um novo acordo, digamos, uma melhoria deste acordo, para que a gente pudesse entrar realmente numa trajetória de redução das emissões que até o momento ainda não aconteceu. Agora, antes desse primeiro momento, onde nasceu nessa discussão, a gente não tinha assim, uma ciência voltada para o assunto. É uma das novidades, quando a gente passa a olhar para a natureza como uma coisa que tem que ser estudada, ou as mudanças que nós causamos na natureza como uma coisa que tem que ser estudada. Isso foi uma novidade? Não, desde a década de 70 do século passado já tem ciência do clima global sendo produzida. Final da década de 80, a ONU criou o painel intergovernamental de cientistas, tem mais de 2.000 cientistas do mundo inteiro, muitos brasileiros fazem parte, já publicaram vários relatórios, e esses relatórios, a cada edição, reforçam a gravidade do problema. A última edição disse, temos uma janela de oportunidade pequena aí para dar conta do desafio. Então, por isso a importância da reunião em Paris este ano, porque a gente está fechando essa janela de oportunidade para poder reverter. A boa notícia é que tem muitas maneiras da gente resolver o problema, então, mas a gente precisa acelerar a implementação. Agora, falando um pouquinho de Brasil, desculpa, Tasso. Não, é só completando que acho que tem uma novidade mesmo na criação do PCC e na ciência de clima nos últimos anos, que talvez não tenha em outras áreas algo parecido, que é você ter um painel que reúne toda a ciência que tem sido feita sobre o assunto, junta tudo e tenta entender as relações entre tudo que foi colocado naquele pacote e conseguir criar uma narrativa que explique o que está acontecendo com o clima e quais os impactos que nós temos. Então, esse painel, ele não faz a ciência. A ciência do clima, como a Raquel falou, ela tem, enfim, nos anos 30 você já tinha mexido com isso, as primeiras ideias de que existia a possibilidade de ter esses gases que afetam o clima, isso já é do final do século XIX, né, comecinho do século XX, mas isso, ele começa a tomar corpo com uma narrativa que diz
estão havendo alterações climáticas. As alterações climáticas, o principal sintoma que a gente percebe é um aumento de calor na atmosfera do planeta. Esse aumento de calor é decorrente principalmente da concentração de gases de efeito estufa. E esses gases de efeito estufa estão aumentando a concentração por efeito da queima de combustíveis fósseis, desmatamento e outros temas que são de natureza antrópica. Essa narrativa e a interrelação entre elas, a sequência, o quanto elas estão interrelacionadas, isso é resultado dessa inovação que foi criar um painel de cientistas que avalia toda a ciência e transforma isso numa narrativa. Isso agora, tem uma discrepância entre um cientista de um país X e de um país Y? Encontra-se essas discrepâncias ou todos apresentam situações parecidas? Se você pegar toda a literatura, publicações científicas sobre esse tema de boa qualidade, seguramente mais de 99,8% dessas publicações elas navegam na mesma direção, de que esse encadeamento funciona. Tem pouquíssima coisa hoje que diz o contrário. Então, assim, o grau de certeza sobre esse encadeamento hoje é absolutamente indiscutível. Essas pessoas, por exemplo, esses 0,2%, chega a participar do painel, não? Não diretamente do painel, mas as publicações deles também são consideradas pelo painel. Então, entendi. O painel ele considera todas as publicações, o que a gente chama publicações revisadas, né, que tiveram revisões de terceiros e publicados nos principais periódicos, né, que existem no planeta hoje. Então, os estudos são considerados, embora parte desses cientistas não fazem parte do... E eles fazem muito barulho, né? A mídia dá atenção, eles acabam ocupando espaço na mídia desproporcional ao volume de conhecimento que existe. Eu já vi alguns argumentos, eu fico olhando e desacredito que estou ouvindo uma coisa dessa. Mas isso já é um tema ultrapassado. Eu digo que hoje já não se fala mais nem na política do clima mesmo. O negócio agora é como vamos fazer para mudar a realidade que a gente está vivendo hoje. Essa que a gente vai continuar discutindo daqui a pouquinho. Não saia daí porque a gente vai para o nosso primeiro intervalo, mas é rápido. Estamos de volta com o Capital Natural, que hoje fala da COP21 e da ciência do clima, com Tasso Azevedo, coordenador do Observatório do Clima, e com a Raquel Biderman, diretora do World Resources Institute. Bom, a gente estava falando no outro bloco que temos aí muita coisa para fazer pela frente, mas vamos começar um pouquinho lá atrás. Quer dizer, qual que foi a importância do protocolo de Kyoto? O que foi definido lá no protocolo de Kyoto? E a que pé ficou o protocolo de Kyoto? Deixo isso para os dois. Olha, o protocolo de Kyoto, ele é uma das formas de implementar a convenção. Então, quando se fez a convenção, decidiu, olha, temos que reduzir as emissões de gases de efeito estufa, os países que mais contribuíram com o problema têm que agir proporcionalmente com mais força, rigidez, e os países em desenvolvimento, que contribuíram menos, até aquele momento com o problema, também vão ter as suas formas de contribuição, mas digamos talvez com um sistema um pouco menos rígido, né? Então o protocolo de Kyoto, que é criado 5 anos depois, em 97, né, que ele foi aprovado, ele é um desses instrumentos de implementação da convenção. O que ele diz? Olha, os países que estão aqui nessa listinha, que são os países mais desenvolvidos, eles terão uma meta de redução das suas emissões em relação ao que eles emitiam lá em 1990, na média, 5,4% num período que iria de 2008 a 2012, então na média desse período. Então, grosso modo os países desenvolvidos têm metas específicas de redução das suas emissões em relação ao que eles tinham no passado. Se não cumprirem... Quer dizer, não tem nenhum tipo de penalidade específica nesse tipo de instrumento de convenção. Até poderia você usar isso, por exemplo, em questões tarifárias e tal, mas não é o espírito. Mas o protocolo de Kyoto entra uma outra coisa interessante, que ele diz o seguinte: os países em desenvolvimento, esses que não têm metas obrigatórias, eles se escolherem trajetórias de crescimento com menos emissões ou com redução de emissões, eles podem utilizar isso para ajudar os países desenvolvidos a cumprir as suas metas. É daí que surgiu a ideia de crédito de carbono, etc. Eu sempre achei uma ideia muito estranha, porque você pode continuar poluindo, eu aqui te dou uma força desse lado, quando a ideia é todo mundo diminuir, pelo amor de Deus. Mas, de uma certa maneira, ele estimula, em alguns lugares onde eventualmente não aconteceriam essas reduções, ele permite que elas aconteçam. No caso do Brasil, a gente se beneficiou pelo mecanismo de desenvolvimento limpo, que foi criado
no protocolo de Kyoto, alguns projetos foram financiados graças a essa lógica de compensação. E isso permitiu, por exemplo, em muitos municípios brasileiros que fossem instalados sistemas para recolher o gás metano, que é um dos mais possantes gases de efeito estufa, transformando processos em aterros e lixões. Então isso houve um ganho real, reduziu a emissão desses gases para a atmosfera. Esses mecanismos de mercado, eles são importantes. Eles fazem sentido porque é onde é mais barato reduzir e no fundo são vasos comunicantes na atmosfera. Então você retirando o gás da atmosfera é um efeito que se objetiva. Quando é muito caro fazer um investimento em tecnologia para reduzir a emissão num país mais rico, fazer esse investimento num país mais pobre, onde as coisas funcionam às vezes, né, de forma mais barata, faz sentido. Então, isso é uma das razões para ter um mecanismo desse tipo que permite investimento de países mais desenvolvidos em países em desenvolvimento. Hoje a gente vai ver no novo acordo essa possibilidade de ressurgir. E ele é fundamental, porque a conta não fecha se não tiver instrumento de mercado colocado. Eu quero discutir isso com você, mas eu vou então voltar para a coisa do Kyoto, porque isso é uma pergunta que eu quero te fazer dessa logística das responsabilidades dos que estão em desenvolvimento e dos desenvolvidos. Mas para fechar essa situação de Kyoto, quer dizer, Kyoto apresentou isso, pegou todo mundo na lista, vocês têm essas obrigatoriedades e, enfim, vamos lá. Deu certo? Olha, se você olhar para a emissão, quer dizer, os países que tinham essas metas, o quanto eles conseguiram cumprir as metas, uma boa parte deles conseguiu cumprir as metas. Às vezes não pelos motivos, digamos, que se imaginava. Então, por exemplo, no caso dos países, enfim, das ex-repúblicas, né, da União Soviética, a maioria deles reduziu as suas emissões fortemente, mas mais por uma questão de transformação da economia, em que usinas e fábricas muito antigas e muito poluentes foram substituídas por coisas mais eficientes, isso acabou gerando uma redução de emissões. Em outros lugares, por conta de recessão econômica mesmo. A recessão econômica de 2008 e 2009, por exemplo, ajudou ao cumprimento da meta de alguns países. Outros países não, outros países como talvez a Alemanha, a Inglaterra, tiveram mesmo uma redução, conseguiram atingir a sua meta de redução. O problema é que a gente descobriu logo em seguida, quer dizer, isso foi tudo em 97. Nós descobrimos em 2007, quando saiu o relatório do IPCC, que é o quarto relatório do IPCC, ou o terceiro, quarto, estamos no 97, quinto, né? estamos no quarto quinto, relatório do IPCC, ele apontava que aquele esforço de redução que tinha sido previsto era muito pouco. Ou seja, que o esforço que a gente tem que fazer de redução é muito maior do que aquele previsto no protocolo de Kyoto. Então, sobre esse aspecto, ele mostra que o nosso nível de ambição em relação ao que podemos reduzir estava muito baixo naquele momento, razão pela qual se quer criar novos instrumentos. Essa é uma questão. A outra questão é que o foco todo naquele momento, nessa década de 90, foi em fazer com que as grandes economias e as economias mais desenvolvidas, que eram 2/3 das emissões, eles fizessem uma inflexão. Mas o que aconteceu durante os anos 90 e começo dos anos 2000 é que o crescimento econômico se deu principalmente na outra parte do planeta, e países como a China, como a Índia, como a Indonésia, o Brasil e outros tiveram um crescimento econômico e também aumento de emissões. Notadamente no caso da China isso é muito importante. A China não era nem um dos 10 maiores emissores nos anos 90 e hoje é de longe o maior emissor. Eu até aproveito para perguntar isso, quem são os maiores emissores? Os 10 maiores, se a gente pegasse em ordem, seria a China, o primeiro, segundo os Estados Unidos, o terceiro seria a União Europeia, como um conjunto, quarto, provavelmente a Rússia. O Brasil está sempre ali entre quinto, empatando com a Indonésia, um pouco à frente da Indonésia. Então, esse conforma o grupo dos 5, 6 principais emissores. E essa mudança no perfil das emissores mostra que você não pode ter um acordo que a sua implementação depende apenas de um grupo, que seria o grupo dos países desenvolvidos. Se a gente não tiver uma redução, uma trajetória de redução no longo prazo, tanto dos países desenvolvidos quanto dos países em desenvolvimento, a gente não fecha a conta. Todo mundo tem que trabalhar agora. É uma coisa que a gente aprendeu em 2007, a partir de então, todo o trabalho é para você conseguir fazer um novo acordo em que todos entrem nesse novo acordo. Talvez uma outra lição dessa época é que instrumentos como os instrumentos do mecanismo de desenvolvimento limpo, que gerou os créditos de carbono e tal, eles são bons para gerar
naquele desenho que a gente tem, que alguns têm obrigação e outros não têm obrigação, eles são bons para gerar exemplos. Mas eles não fecham a conta. Porque se eu não tenho obrigação de reduzir, e eu digo assim, olha, se eu fizesse assim, eu ia aumentar mais as emissões. Mas como eu estou fazendo assado, eu vou aumentar menos as emissões. Mas eu gosto de olhar para o mecanismo de desenvolvimento limpo como um laboratório importante. Foi uma forma de testar em países em desenvolvimento maneiras de reduzir a emissão e de também testar a comunidade para ver que isso é possível e alguns investimentos em novas tecnologias, né? Mas elas são mais caras? Porque esses países que estão em desenvolvimento, às não vezes... Necessariamente. No caso do tratamento do resíduo dos lixões, não necessariamente são mais caras. É questão de haver o estímulo, o recurso para investir nesses mecanismos, nesses instrumentos. O que se mostra é o seguinte, se você, um estudo que foi feito em 2009, 2010, sobre opções de redução em escala global, ele mostra que 1/3 do potencial de redução de emissões no mundo, ele se dá com investimento negativo, ou seja, se você fizer ele, dá lucro. Tá. 1/3. Coisas como, por exemplo, eficiência energética. Tá. O outro terço é relativamente barato para fazer, ou seja, você faz um investimento relativamente pequeno e obtém grandes reduções. Por exemplo, você melhorar o uso das pastagens ou reduzir o desmatamento. E o outro terço, eles são coisas que aí vão aumentando o custo. Então, por exemplo, as energias renováveis de fronteira, são coisas que aí exigem um investimento maior. Mas em geral... dá para fazer. Dá para fazer, tem um custo, mas que é muito mais um investimento do que um custo que você vai perder. E dá para diminuir também se você usar os instrumentos que estão na economia para diminuir esse custo. Então, isenção de certos impostos para algumas tecnologias novas, ou subsídio com recurso público do BNDES. Então, tem formas de baratear quando você compartilha esse investimento entre diferentes atores e também abre mão de certo recurso, que é o caso da isenção do imposto, para poder estimular aquele setor da economia, porque é um setor que pode ser promissor, inclusive. Então, você usa... dessa forma, Raquel, parece até que não se colocou a importância devida, porque basta uma boa vontade do governo, um interesse rápido e um foco imediato naquilo ali. Mas acho que falta também, talvez, cobrança da cidadania de que isso é um tema central e é difícil traduzir. Você viu, pelo que a gente está falando aqui, como é um tema complexo, tem muitos elementos de ciência e em algumas coisas a gente está falando em mudança de comportamento, de hábitos de consumo, isso não é uma mensagem que as pessoas estão querendo. E traduzir isso num voto, num candidato que entende a importância também é todo um trajeto a ser percorrido, né? Em diferentes momentos a gente tem visto compromissos de diferentes governos mais ou menos sérios com relação a isso, mas de fato eu acho que em uma boa parte do mundo faltou entender e compreender a gravidade da situação, que hoje não é mais o caso, hoje já se percebe plenamente a gravidade e os governantes estão realmente focados nisso, tanto é que a maioria deles deve ir para Paris agora. Então, eu acho que tem uma questão de risco e oportunidade, quer dizer, o tempo inteiro é risco e oportunidade, né? Então, eu acho que a percepção de risco, ela estava mal dimensionada há anos atrás. Então, se você não percebe que o risco é muito alto, a sua tendência a agir e investir é um pouco diferente. Então, hoje, o que a gente percebe é muito claro o tipo de impacto que a gente pode ter. Nós estamos começando a ver os impactos e esses impactos ganharam um número. Então, eu consigo traduzir isso em quanto eu vou gastar para enfrentar o problema. E aí o que os estudos estão mostrando, e tem vários estudos, tem um estudo da nova economia do clima e outros que estão mostrando que se você fizer um investimento agora para reduzir as emissões, esse investimento vai ser muito mais barato, menor, do que o que você vai ter que fazer para remediar o problema. Então, mas a gente só aprende essas coisas conforme o risco vai chegando próximo. E infelizmente a gente está aprendendo porque eles estão acontecendo. As coisas estão começando a acontecer e nós estamos começando a perceber essa diferença. Mas são decisões basicamente de investimento. Então, um exemplo bem simples é o seguinte: se eu construir uma nova termoelétrica hoje, eu sei quanto custa, ela é relativamente rápida de fazer, e a gente sabe todo o modelo econômico dela, eu sei que ela vai durar 40 anos e ela vai se pagar em X anos. Mas quando eu construo uma termoelétrica, a carvão, a gás que seja, com combustível fóssil, eu estou contratando emissões por 40 anos.
Porque até o momento em que ela se pagar, etc., eu vou continuar produzindo. Além do que, eu faço contratos de 40 anos com o fornecedor, né? Eu faço um leilão, ó, você vai produzir energia por 40 anos. Então, a decisão que eu tenho que tomar hoje devo eu investir numa outra fonte de energia que talvez seja um pouco mais cara neste momento, mas eu vou garantir que por esses próximos 40 anos eu não vou ter essas emissões a mais e, portanto, eu vou contabilizar menos prejuízos no futuro? Então, essa é a conta que você tem que fazer. E é uma conta difícil de ser operada se você não tem uma massa crítica em escala para fazer a transformação. Porque se for uma usina sozinha e todas as outras continuarem fazendo... Sim, claro. Mas eu diria que o Brasil tem massa crítica. O Brasil tem massa crítica e ainda não investiu, poderia ter feito essa opção. Então isso é uma coisa que eu acho que nos coloca um pouquinho atrasados numa corrida aí da revolução energética. Alguns países estão investindo altamente nas novas energias, estão usando o dinheiro do alto carbono para investir na economia do baixo carbono, a China é uma delas. Estados Unidos já começou a inverter, né, investir muito em energia renovável. A Alemanha virou grande exemplo com o plano deles, Energiewende. Então eu acho que o Brasil perdeu a oportunidade, mas ainda acho é possível. Mas a gente deveria já ter olhado para isso antes e acelerado um pouquinho mais. Tudo indica que a gente vai começar a ir nessa direção com mais firmeza a partir de agora. Mas a gente tem que priorizar mais essa energia renovável para poder dar conta do desafio e não ficar atrás na corrida da competitividade no mundo econômico, simplesmente. Claro. Bom, mas aí eu quero saber de vocês, mas no próximo bloco, qual que é a importância dessa COP21 diante de tudo isso que vocês já nos falaram. Não saia daí, a gente volta rapidinho. Estamos de volta com Capital Natural, que hoje fala da COP21 e da ciência do clima. Estamos conversando com o Tasso Azevedo, coordenador do Observatório do Clima, e com a Raquel Biderman, diretora do World Resources Institute. Bom, por que o COP21 é tão importante? A COP21 é tão importante neste momento? É o momento da virada. A gente tem que fazer um acordo vinculativo, pensando no final desse século em zerar emissões. Dizem que é a última chance, quer dizer, sempre há mais chances, porque tem muita coisa acontecendo no nível dos governos locais, no nível do chão, né? Mas a gente precisa desse sinal firme vindo das Nações Unidas de que o rumo é esse. Então o momento é agora da virada para a gente conseguir dar conta do desafio das mudanças climáticas para a humanidade. De fato, a gente tinha como grande objetivo, em 2007, quando se definiu que precisaria ter um novo acordo, que incluísse todos, o objetivo era chegar em 2009 e fazer esse acordo na chamada COP15, que foi em Copenhague. E não deu certo. Por uma série de razões não deu certo, não estava maduro para isso acontecer. Acho que no futuro a gente vai pensar isso de uma forma positiva, de que não ter dado certo em 2009 foi importante para a gente conseguir fazer algo mais ambicioso em 2015. Mais sólido. Porque simplesmente os agentes que estavam ali não estavam prontos para assumir alguma coisa mais sólida. E a gente levou alguns sustos no meio do caminho, né? Porque esses furacões, Sandy, lá em Nova York, né? São os elementos que trazem. Em 2009 também estávamos no auge de uma crise econômica e tal, e de fato não tinha o clima para fazer. Mas ali saiu uma coisa muito importante, que foi cravar que a gente não deveria passar de 2 graus de aumento médio da temperatura. Até então, você imagina, a gente fez uma convenção que dizia tem que reduzir as emissões para não aumentar a temperatura, mas a gente não tinha definido, mas quanto que não pode aumentar? Então, em 2009, esse número se consolidou, 2 graus. E se acordou que 2 graus ou menos, né? 2 graus. Mas a gente subiu 0,85 de 1850 para cá? Agora subimos 1 grau, né? Semana passada saiu o dado lá na Inglaterra, do centro. Então a gente só tem mais 1 grau para subir. Só mais 1 grau para subir. Esse ano, nós estamos vivendo o ano mais quente já registrado, né? Ano após ano, ano mais quente, se for olhar a estatística. E aqui ainda juntou El Niño, enfim. Mas o interessante é que, de 2009 para cá, algumas coisas foram sendo agregadas. E hoje, depois do último relatório do IPCC, a gente tem uma espécie de um orçamento de carbono. Então a gente sabe que de 2011 até o final do século, quer dizer, o que nos resta nesse século ainda, a gente não pode emitir mais do que 1 trilhão de toneladas de CO2 equivalente, né? Os gases de efeito estufa medidos em CO2.
O que é isso? 1 trilhão? É 1.000 bilhões de toneladas. A gente emite hoje 50. Nossa. Então, nesse ritmo que a gente vai hoje, em 20 anos já era o nosso orçamento. Digamos, se acabar o orçamento, né, você sabe como é que é, né? Entra no crédito, vai no débito negativo, vai passar pelas consequências, né? Perde a casa, aluguel, assim a vida vai. Perde a casa mesmo, perde a casa, acabou a casa. No nosso caso, né, não temos nem outra casa para ir. Então, o que nós temos que fazer agora é como é que encaixa esse orçamento, esses 1.000 gigatoneladas, no que a gente tem pela frente. E aí nós temos que fazer um acordo que realmente mostre que vai ter uma trajetória de redução de emissões ao longo dos próximos anos. E como isso foi muito forte, e ele veio de uma forma muito embasada dentro do IPCC, essas peças foram se juntando. Então, eu acho que a grande transformação dos últimos anos, talvez de 2009 para cá, talvez seja muito significativa, é que o setor empresarial, as empresas, elas que operaram em 2009 de uma forma um pouco neutra ou até meio ressabiada, alguns setores, inclusive, muito conservadores, para que não tivesse um acordo com muitas responsabilidades, houve uma mudança muito importante. E hoje a gente vê vários dos setores da indústria claramente interessados, empurrando e puxando para que os governos tomem uma decisão sobre uma trajetória de emissões futuras claramente definida, com objetivos muito claros, para que a gente possa fazer os investimentos necessários naquela direção que está sendo proposta. Bom, então essa COP vai mudar o cenário definitivamente para governo, sociedade e empresas. É isso que a gente está prevendo. É isso que a gente e tá o setor financeiro muito preocupado também, porque na área de risco, seguros, né, a conta pode estourar na mão deles, mas concordando com o Tássio, eu acho que o setor privado vem avançando muito, algumas indústrias já estão investindo através de seus sistemas de pesquisa e desenvolvimento nas novas tecnologias. Exemplo é o setor de energia, né, dos painéis solares, do setor eólico. No Brasil a gente está vendo essa tecnologia chegar. A gente poderia investir mais para desenvolver tecnologia aqui mesmo. Acho que falta investimento público e privado nessa inovação que o Brasil poderia trazer. Mas a gente traz inovação através do etanol, a gente pode reforçar essa oferta que o Brasil faz de energia renovável e isso, então, o setor privado tem um papel importante. O setor financeiro muito preocupado porque se a conta não fechar também pode estourar na mão deles. Se eles dão crédito, por exemplo, uma agricultura e eles não conseguem colher o grão lá no final porque houve uma seca, eles também podem sentir, né, no bolso deles. Então, o Brasil criou uma política que chama de agricultura do baixo carbono e chama Plano ABC, e essa política pública tem estimulado investimento na direção de uma agricultura de baixo carbono. A gente tem conhecimento acumulado no Brasil para isso, a gente precisa levar essa notícia para o campo. Ainda há um distanciamento entre o que está se falando em Brasília, que é uma solução para o planeta, mas também é uma solução para o Brasil. A gente exportar grãos, exportar carne com uma pegada de carbono menor, ou seja, emitindo menos gases, faz todo sentido, não só para o planeta, mas para a nossa economia, a gente fica até mais competitivo. E ainda não chegou no campo, ainda não está completamente, acho que os agricultores não completamente convencidos, e a gente precisa de mais volume de recursos para essa área, para a agricultura nossa ser realmente de baixo carbono. Agora, por que o Brasil é o quinto, sexto maior poluidor? Onde que a gente erra tanto? É desmatamento, uso do solo, agricultura, pecuária, a gente tem aí, e ele é o melhor especialista para falar, não vou roubar essa fala dele não. Não, eu digo assim, tem três, o Brasil mais ou menos hoje, historicamente, desmatamento, mudança de uso do solo que a gente fala, foi a principal fonte de emissões, chegou a ser 75% das emissões, né? Desmatou, queimou a árvore, emite carbono. E é uma quantidade muito grande. Como o desmatamento veio caindo ao longo dos anos e as emissões no setor de energia e agricultura continuaram crescendo, tem uma trajetória sempre crescente, a gente chegou numa situação atual hoje em que mais ou menos 1/3 das emissões vem do setor de energia, um outro terço do setor de mudança de uso do solo, um pouquinho menos de 1/3 vem da agricultura. E aí tem uma parte, né, de resíduos e processos industriais nessa conta. Mas, quer dizer, o Brasil é um país grande, é uma economia grande e acaba tendo essa influência. Mas o quinto emissor, se você retirar a questão de uso do solo, o Brasil, sei lá, é 13º ou 14º emissor, se tirar essa parte de desmatamento, né? Então, a gente, diferente de outros países, o Brasil, nos anos recentes, de 2005 para cá,
as emissões caíram bastante. Chegaram a cair 30% as emissões totais do Brasil, o que é muito diferente da trajetória da maioria dos países do mundo. Mas parou de cair desde 2010, 2011, 2011, desde então a gente está mais ou menos no mesmo nível de emissões. Sabemos por quê? Que é 1,5 gigatoneladas. Porque o desmatamento parou de cair em grande quantidade, ele está mais ou menos estabilizado, ele tem pequenas variações, mas está mais ou menos parado ali, no caso da Amazônia, em 5 mil quilômetros quadrados. Anuais, que é muito. Isso que eu ia falar, mas estagnou, mas não tinha que ter nenhum, né? Exatamente. Mas é uma queda importante, ele chegou a ser 27 mil quilômetros quadrados na Amazônia, estou falando só da Amazônia, hoje está em 5 mil quilômetros quadrados, e o ideal seja que fosse muito próximo de zero, né? Ainda é a segunda maior taxa de desmatamento do mundo, acontece no Brasil, só perde, acho que hoje, aliás, somando todos os biomas é a maior ainda, né? Só a Amazônia separado, ainda, talvez a Indonésia hoje seja um pouquinho maior, mas ao mesmo tempo que isso aconteceu, a gente aumentou muitas emissões no setor de energia, né? A gente essa semana está lançando os dados de emissão revisados do Brasil desde 1970 até 2014, pelo Observatório do Clima, e dá para você ver bem essa trajetória e alguns setores em que a emissão tem aumentado muito, como é o caso da energia elétrica, por exemplo, que aumentou bastante as emissões nos últimos anos, transporte, principalmente carros, né? Essa política da gasolina e álcool, então o álcool caiu o consumo, aumentou o consumo da gasolina, explode as emissões também. Mas, quer dizer, eu acho que o Brasil é um país que tem, digamos, por um lado é um herói pela redução que fez, mas por outro lado ainda é um dos campeões de emissões. Então a gente até fala isso brincando, no caso, eu sou engenheiro florestal, no caso de floresta a gente diz assim, somos o herói da floresta, por um lado, e por outro lado ainda somos os campeões do desmatamento. Como é que é a síndrome que a pessoa tem duas... Não digo bipolar? Bipolar. O Brasil é um país bipolar. O programa vai ficando por aqui, mas o Tássio e a Raquel não vão embora, porque nós vamos continuar esse debate e no sábado que vem, na reta final para a COP21, você continua conosco. Agradeço então o Tássio Azevedo, coordenador do Observatório do Clima, e a Raquel Biderman, diretora do World Resources Institute. E eu convido você a continuar conectado com a gente. Acesse a nossa página no Facebook. Eu sou a Marina Machado. Até breve.